Olá a todos, nós hoje continuamos o estudo do nosso lar, iniciando o capítulo 8, que se chama Organização de Serviços. Decorridas algumas semanas de tratamento ativo, saí pela primeira vez em companhias de Lísias. Então veja, esse é um momento importante, que depois de semanas de tratamentos é a primeira vez que André Luiz sai ali do quarto em nosso lar. Impressionou-me o espetáculo das ruas, vastas avenidas enfeitadas de árvores frondosas, ar puro, atmosfera de profunda tranquilidade espiritual. Não havia, porém, qualquer sinal de inércia ou de ociosidade, porque as vias públicas estavam repletas. Entidades numerosas, espíritos numerosos, iam e vinham. Alguns pareciam situar a mente em lugares distantes, mas outros me dirigiam olhares acolhedores. Incumbia-se o companheiro de me orientar em face das surpresas que surgiam ininterruptas. Então vejam que ele se surpreende ali com avenidas vastas, muito arborizadas, um ar puro e movimento. Porque durante um tempo nós alimentamos aquela ideia de que quando formos para a espiritualidade seria um lugar ali das nuvens, aquele ambiente etéreo, do descanso, mas o que a gente percebe é exatamente o contrário. É muita movimentação, é um trabalho intenso, um trabalho contínuo, Ou seja, aquela ociosidade inoperante, aquilo não existe. É claro que ali o repouso, como a gente vai perceber, o descanso, para repor ali as energias, mas ociosidade, preguiça, isso não é ali a rotina de nosso lar. E lembrando que nosso lar é uma colônia ainda muito próximo da Terra, que não é uma colônia de espíritos altamente evoluídos. A gente vai perceber que tem sim espíritos ali que coordenam, que têm alta maturidade espiritual, espíritos de muito evoluídos mesmos, Mas a grande destinação do nosso lar é acolher ali espíritos que partiram da Terra numa estação ali de recuperação, E, enfim, a gente vai perceber ao longo dos capítulos as várias destinações, os vários... o que faz ali cada ministério, Isso a gente vai percebendo ali ao longo do livro, que é bastante interessante. Como eles são organizados, como é tudo bem dividido, cada um ali tem as suas funções bem determinadas, bem específicas. E o Lísias diz a André Luiz, diante da surpresa dele com tudo aquilo: estamos no local do Ministério do Auxílio. Tudo que vemos, edifícios, casas residenciais, representam instituições e abrigos adequados à tarefa de nossa jurisdição. Orientadores, operários e outros serviçais da missão residem aqui. Nessa zona, nessa região, atende-se doentes, ouvem-se rogativas, selecionam-se preces, preparam-se reencarnações terrenas, organizam-se turmas de socorro aos habitantes do umbral ou os que choram na terra. Estudam-se soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento. Vejam que interessante. Aqui já começando a falar o que é feito no Ministério do Auxílio, Como, por exemplo, atender doentes, ouvir rogativas, selecionar preces. Então vejam que quando nós fazemos uma prece aqui na Terra, essas preces, elas são recolhidas, elas são analisadas, eles vão ali perceber qual o grau de urgência, de acordo com a nossa necessidade, de acordo com o nosso merecimento, elas vão ser ali analisadas, Então vejam como eles são organizados. A gente até lembra que no livro Memórias de um Suicida, há um relato que fala que quando se faz ali uma prece por um suicida, e muitas vezes as reações são as mais diversas quando alguém se suicida, às vezes são reações de raiva,
reações ali de desespero, isso eu estou falando reações de quem fica, né? Não deles. O fato é que muitas vezes eles são esquecidos ali. Então, quando alguém faz uma prece sincera ali por um suicida, eles têm o que eles chamam de como se fosse um seletor de preces. É um aparelho que ele se acende, indicando que alguém está pedindo por aquela pessoa, né? Então vejam o nível de organização, o nível de detalhe que tem, em que as nossas preces, elas são recolhidas, elas são analisadas ali. Por isso que fala aqui, ouvem-se rogativas, selecionam-se preces, e essa seleção é de acordo sempre, como a gente tem falado, não são as palavras bonitas, né? Mas sim aquilo que verdadeiramente ali parte ali da nossa alma, do nosso sentimento, quando nós nos entregamos ali de coração, na confiança, na fé, né? Mais uma vez a gente recorda o que aconteceu com o André Luiz, depois de 8 anos, e que ele de fato ali deixa ali o seu orgulho, a sua vaidade, e ele sinceramente pede ali a Deus que o ajude, que o acolha, e aí ele, a partir daí, ele consegue perceber a ajuda. Porque é importante frisar, a ajuda já estava ali há muitos anos. A mãe dele já intercedia por ele, Clarencio já lhe visitava periodicamente, mas depois que ele faz aquela prece tão sentida, ele se coloca em condições de receber o amparo que ele tanto necessitava, né? Então é isso, ele fala, organizam-se turmas, né, de socorro aos habitantes do umbral, né, como se a gente tivesse aqui na Terra grupos de socorro, né, grupos especiais ali de resgate. Igualmente do outro lado eles têm esses grupos altamente preparados para adentrar essas regiões tão difíceis, né? Então eles organizam ali turmas de socorro, né, estudam-se soluções, preparam-se reencarnações terrenas. Olha que interessante isso. Uma das funções do Ministério do Auxílio é preparar reencarnações, preparar pessoas para que retornem aqui à Terra, né? E há relatos em que se fala que até o nosso corpo ele é cuidadosamente planejado, né? Há engenheiros do outro lado que ajudam. Será que eu vou ter um corpo perfeito? Será que eu vou nascer com alguma deficiência, com algum ponto ali necessário para o meu crescimento espiritual? Então vejam que até algum problema físico, isso pode estar ali já planejado do outro lado. Então há equipes especializadas que vão ajudar nessa preparação. Então nada é ali ao acaso, né? Tudo está ali sobre a orientação de espíritos superiores que, por sua vez, estão sob a orientação do Criador, né, de Deus. E o André Luiz pergunta, há então em nosso lar um ministério do auxílio? Como não? Respondeu Lísias. Nossos serviços são distribuídos numa organização que se aperfeiçoa dia a dia, sob a orientação dos que nos presidem o destino. Outro ponto importante que ele fala, nossos serviços são distribuídos numa organização que se aperfeiçoa dia a dia. Então, como tudo no mundo, há uma evolução gradativa, constante, e nosso lar também obedece a esse princípio, né? Nós vamos perceber o quanto foi difícil no início ali no nosso lar, as dificuldades gigantescas que os fundadores, né, enfrentaram. Então, nosso lar também vai crescendo, vai se aperfeiçoando, vai evoluindo, né? Por isso é que ele fala, uma organização que se aperfeiçoa dia a dia, sob a orientação dos que nos presidem os destinos. Fixando em mim os olhos lúcidos, Lísias prosseguiu. Não tem visto nos atos da prece nosso governador espiritual cercado de 72 colaboradores? Pois são os ministros de nosso lar. A colônia que é essencialmente de trabalho e realização divide em 6 ministérios, orientados cada qual por 12 ministros. Então vejam, nosso lar tem
6 ministérios. E cada ministério tem 12 ministros. Então, 6 ministérios, 12 ministros para cada um, 6 vezes 12, são 72 ministros ali em nosso lar. Além do Ministério do Auxílio, que é onde André Luiz ali está, né? Ele fala, temos os ministérios da regeneração, do auxílio naturalmente, da comunicação, do esclarecimento, da elevação e da união divina. Os 4 primeiros nos aproximam das esferas terrestres e os 2 últimos nos ligam ao plano superior. Então vejam que os ministérios da regeneração, do auxílio, da comunicação e do esclarecimento nos ligam às esferas terrestres, ou seja, eles estão mais voltados ali ao auxílio de quem quem partiu da Terra, ou quem está na Terra ali solicitando preces. Mas os 2 últimos, que é da elevação e da união divina, se ligam ao plano superior, ou seja, união divina e elevação, quem preside, quem trabalha, são espíritos ali altamente iluminados, né? Então eles dão suporte a esses outros ministérios, mas eles estão mais ligados às esferas superiores, ou seja, eles têm ali um intercâmbio. As colônias, nosso lar a gente está falando de uma colônia, há incontáveis colônias. E assim como aqui na Terra as cidades se comunicam, os governantes se comunicam, da mesma maneira essas colônias elas mantêm ali um intercâmbio, uma troca de informações, uma troca de experiências. Na própria fundação de nosso lar, os espíritos que estavam fundando, eles foram ali buscar inspiração, experiências de colônias que já estavam ali montadas, bem organizadas, da mesma maneira que há colônias de informação que vão buscar em nosso lar, né, informações, inspiração, experiência para essas que estão começando, né? Enfim, então vejam que há 6 ministérios: regeneração, auxílio, comunicação, esclarecimento, elevação e união divina. Os serviços mais grosseiros se realizam no ministério da regeneração, os mais sublimes no da união divina. Clarencio, nosso chefe amigo, é um dos ministros do auxílio. Então vejam, Clarencio, que é aquele que foi ali no umbral, que resgatou André Luiz, ele é um dos 6 ministros um dos 12 ministros, aliás, me desculpe, um dos 12 ministros do Ministério do Auxílio. Valendo-se da pausa natural, exclamei comovido. O André Luiz diz, nunca imaginei a possibilidade de organizações tão completas depois da morte do corpo físico. Então surpreende ali o André Luiz o alto nível de organização que existe ali além da morte, né? Ali no nosso lar, por exemplo. Sim, disse Lísias, o véu da ilusão é muito denso nos círculos carnais. O homem vulgar ignora que toda manifestação de ordem no mundo procede do plano superior. A natureza agreste transforma-se em jardim quando orientada pela mente do homem. E o pensamento humano, selvagem na criatura primitiva, transforma-se em potencial criador quando inspirado pelas mentes que funcionam nas esferas mais altas. Nenhuma organização útil se materializa na Terra sem que seus raios partam de cima. Então vejam essa evolução constante e que nós somos, né, inspirados por mentes muito mais evoluídas do que a nossa. Então a Terra, ela caminha, ela progride, ela evolui, apesar da gente ter uma sensação falsa, ilusória, de que o mundo está estagnado, de que o mundo está um caos, mas de todas essas turbulências que nós estamos vivendo, de todas essas dificuldades, o mundo progride, o mundo evolui. Se de um lado nós vemos ali tantas dificuldades, tantas catástrofes, tantos desastres naturais, né, tanta ambição, de outro lado, talvez a gente não perceba que
nunca as pessoas buscaram tanta espiritualidade, nunca se falou tanto sobre a proteção ali do meio ambiente. A gente vê crianças ali renascendo, né, que são espíritos ali com uma mentalidade voltada a essa proteção, crianças mais maduras. Enfim, parece um caos, mas Deus olha tudo com cuidado, né? Deus preside ali os nossos destinos e dessa dificuldade toda em que a vida mais do que nunca está nos pedindo. A busca por conhecermos quem somos, a busca por essa sintonia ali com o plano maior, com Deus, né? Então essas dificuldades estão nos levando, nos convidando, até nos obrigando em algumas situações a buscarmos mais uma vida mais espiritualizada, né? Então o mundo caminha, apesar da nossa visão ainda tão fragmentada, tão turva, né? Mas Deus está ali, como diz a frase conhecida, Deus no comando, né? Mas nós continuamos então na semana que vem falando um pouco sobre a fundação de nosso lar, né? Que ela foi fundada ali por antigos portugueses que desencarnaram, né? Que faleceram no Brasil no século XVI. Que Deus nos abençoe, nos ampare e nos fortaleça.